Eu nasci aqui, na comunidade. Tem pessoas que acham que porque a gente mora aqui na roça, na zona rural, que a gente não sabe de nada, pessoas assim isoladas. Para mim é maravilhoso ser quilombola, dizer eu sou quilombola. Saber que eu sou oriundo de um povo resistente, que foi forte, tenho orgulho de ser preto, tenho orgulho de ser quilombola. Aqui o cangu é tomado de uma planta espinhosa, né, que servia, era uma espécie de barreira viva. No caso, em torno do cangula existia esse espinho. O que eu aprendi foi que o cangula, esse nome cangula foi herdado dessa planta, né, que talvez por conta do clima, não sei, eles não se desenvolvem mais. Nossos antepassados, eles fugiam das fazendas e se refugiavam aqui. Então esses espinhos serviam uma espécie de barreira viva para que os capitães matos, os senhores de engenho, não tivessem acesso. A gente já tinha aquele costume de tudo que sentia aqui, a gente usava as plantas. Sentia dor de barriga, as plantas. Cortou, machucava a planta, amarrava num lugar e ali pronto. Os nossos avós, tataravós, tudo usava a planta como uma cura. Apanhava para fazer o chá, não tinha negócio da quantidade, nem o peso, nem quantidade de água. Existe o conhecimento ancestral, né, tradicional da própria comunidade, mas também hoje, mais do que nunca, a gente precisa aprofundar um pouco mais. Na realidade, a gente queria voltar ao projeto das galinhas. A representante da Abracel veio aqui para a gente conversar para voltar ao projeto. Mais uma conversa e outra, como é de costume na associação, a gente sempre fazia isso, teve um chá ou um café. Aí a gente fez um chá. Aí começamos a falar dos antepassados, começamos a falar das plantas, começamos a falar de uma coisa e de outra, que não, bora voltar à cultura de vocês, por ser, né, uma comunidade quilombola. Aí pronto, surgiu Farmácia Verde. E a gente descobriu que o forte da comunidade era trabalhar com as ervas, o aproveitamento melhor das ervas. O curso, né? O aprender a usar as plantas de maneira correta e aprendemos também a fazer a manipulação dos medicamentos naturais e aprendemos também os sabonetes medicinais. Hoje as pessoas, elas pensam de maneira diferente, as pessoas que estão envolvidas no projeto e suas famílias, né? O pensamento de tirar do meu quintal, de repente, uma renda. E os sabonetes também é para vender. A gente tanto usa como vende. Como Dona Cristina sempre fala, a gente não fica sem dinheiro no bolso. Aqui é o manjericão miúdo. Anti-inflamatório, ele serve para gripe, para resfriado. Aqui tem a trançagem para inflamação de garganta, inflamação uterina, sete dor. Muitos também conhecem como tapete de Oxalá. Comeu alguma coisa, fez mal, aí faz o chá dele e toma. Hoje a gente faz um curso de naturoterapia, que é voltado para a medicina natural. E a gente tem aprendido o aprender a usar as plantas de maneira correta e aprendemos também a fazer a manipulação dos medicamentos naturais. O desejo da gente do Farmácia Verde é que todas essas mulheres tenham a vida dela própria, que ela seja independente. Hoje a comunidade é uma comunidade mais visível, as pessoas querem conhecer, as pessoas querem vir saber como é que funciona. Temos um projeto para a construção do laboratório e a contratação de um químico. A gente lá no curso, na associação, a gente conversando, como ver um jovem para poder fazer essa faculdade, para não precisar vir de fora, diga já sei. Eu vou estudar, vou concluir, vou fazer a faculdade e eu mesmo vou ocupar esta vaga e voltei para a escola. Eu acho que o trabalho deles influencia muito no desenvolvimento da minha comunidade. Hoje eu tenho uma filha e quero muito que ela siga também nesse exemplo. E aí minha ideia mesmo é uma comunidade altamente sustentável, um quilombo reconhecido, uma comunidade que não precise trazer profissionais de fora para assumir seus projetos.
Eu não quero deixar que esse curso, na minha vida, ele simplesmente não seja algo que eu vou exercer. Eu quero sim exercer, mas o meu principal objetivo é ajudar pessoas.